Como começar a investir em ações do jeito certo e principalmente como não perder dinheiro. Provavelmente se você caiu nesse vídeo, você está em duas situações. Então eu vou poupar o seu tempo e te dizer exatamente o que eu vou falar nesse vídeo e se esse vídeo é para você ou não. Tá? Das duas, uma. Ou você já venceu, né, o sistema e está fazendo o seu dinheiro sobrar. Então, como você tem dinheiro sobrando, você quer investir de uma forma melhor. E você já compreendeu que ações é o jeito que você vai conseguir rentabilizar mais o seu dinheiro da forma mais segura, vamos dizer assim, possível. Então esse vídeo aqui ele vai te mostrar, né, como nós podemos ver aqui, os primeiros passos, como você faz para comprar e como não perder dinheiro com ações. Agora, se por outro lado você não conseguiu vencer nesse ponto ainda, não está sobrando dinheiro, você está pensando em entrar para o mercado de ações para fazer day trade, para especular, para dar um tiro certo ali que você vai investir, sei lá, R$ 1.000 e vai receber R$ 50.000 numa super ação que cresceu muito e você vai receber muito dinheiro, vai ficar rico da noite para o dia. Então, infelizmente, sinto te informar que este vídeo não é para você. Esse vídeo é para as pessoas que sabem que não existe dinheiro fácil, sabem que nada vem da noite para o dia, mas sabem que se elas pagarem o preço, se elas aceitarem fazer as coisas que precisam ser feitas, elas vão conseguir ficar com uma vida melhor. E enriquecer é uma consequência de você fazer as coisas certas e você pagar o preço pelas coisas certas. Então, se esse é seu caso, muito prazer. Este vídeo é literalmente para você. Agora, indo diretamente ao ponto, vamos lá, aos primeiros passos que nós vamos precisar fazer para comprar ações. E o primeiro passo, lógico, é escolher uma corretora. Nós conseguimos acessar a Bolsa de Valores através de uma corretora de ações. A Bolsa de Valores ela funciona como um cartório, enquanto as corretoras elas funcionam como um meio de campo entre o cartório, vamos dizer assim, e o seu dinheiro, né, o que você quer comprar. Então, assim como os cartórios, por exemplo, eles fazem o registro dos imóveis quando você quer comprar um imóvel, a Bolsa de Valores, né, ela é como se fosse isso, como se fosse um cartório. Enquanto as corretoras são literalmente como as corretoras de imóveis, só que nesse caso aqui são corretoras de valores. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escolher uma corretora. E aí, nós temos dois casos possíveis, tá? Corretoras taxa zero, que você vai ver uma infinidade, um monte de propagandas aí com relação a corretoras de taxa zero, e você vai ter as melhores corretoras, né? Ou a melhor corretora que eu elejo aqui. De taxa zero, tá? Existem prós e existem contras. Os prós é que, beleza, é taxa zero, né? Para as operações básicas, então você realmente não vai pagar taxas para a corretora, mas sempre você vai pagar a taxa para a B3. É uma taxinha muito baixa da B3, então nem dá para desconsiderar isso, né? Esses emolumentos da B3, mas realmente vai ser taxa zero para operações básicas. Os contras, por outro lado, é o seguinte: nem sempre tudo que você precisa para operar vai estar disponível nessas corretoras de taxa zero. Então, às vezes, você quer fazer uma operação mais sofisticada, tá? Principalmente com derivativos que são interessantes, como opções, algo assim. Então, você não vai conseguir fazer via corretora taxa zero, ou talvez consiga, porém, você vai pagar taxas extras. Nem tudo está liberado, né, com taxa zero. E sempre que a coisa é grátis, nunca se esqueça, você é o produto, não o cliente. Então, o produto dessas empresas, taxa zero, é você. Ela vai ter que ganhar dinheiro em cima de você de algum jeito, tá? Só para você ter ciência, talvez você não tenha um contato com a área da tecnologia, não saiba como funciona uma aplicação, mas essas aplicações, elas precisam pagar um valor alto para a nuvem, pagar um valor alto para banco de dados, pagar um valor alto para desenvolvedores, né? E para todo o ecossistema da empresa que precisa estar sendo desenvolvido para que ela possa parar de em pé. Uma empresa ela precisa lucrar, não existe como ela oferecer todos os seus serviços a zero. Então ela precisa tirar dinheiro de algum lugar. E esse dinheiro ela vai tentar tirar de você. Ela vai te atrair com taxa zero, mas em algum momento ela vai te oferecer algum produto, algum serviço que você vai ter que deixar alguma coisinha ali para ela e não necessariamente ela vai estar preocupada com a tua saúde financeira, entende? O meu lema é pague o preço. Pague o preço. Inclusive aqui, às vezes você vai pagar um valorzinho, muitas vezes até irrisório, para poder acessar a bolsa de valores por uma corretora mais séria, mas você vai ter uma maior confiabilidade de que tudo que ela está te indicando, tudo que ela está te oferecendo
realmente vai ser útil para você e para o seu bolso, e não um subterfúgio, né? Algo que vai botar mais dinheiro no bolso dela do que no seu. Agora aqui, ó, com relação às taxas zero, tá? Eu gosto de falar que a Clear é uma boa corretora, porque eles nunca me ofereceram nada de algum produto muito ruim, a não ser day trade, que é um produto horrível, mas fora isso, nunca tentaram me oferecer nada, então acho que é legal para você que quer simplesmente comprar e vender ações. É uma corretora que vai servir muito bem, tanto ações quanto fundos imobiliários. É uma corretora interessante. Mas, como eu disse, né, operações avançadas têm taxas altas. E aí depois nós temos o Banco Inter, que na verdade o único contra dele, né, ele faz isso aqui também, mas o único contra dele é que o home broker não é muito bom. Eu particularmente não gostei da ferramenta que a gente usa para operar, né, para comprar e vender. E agora nós temos a melhor corretora que eu acredito que é o BTG Pactual, corretora do BTG Pactual. BTG Pactual, na verdade, ele é o maior banco de investimentos da América Latina. Não patrocina o canal nem nada do tipo, mas eu opero por eles e me serve muito bem. Eu realmente consigo ter acesso a tudo que eu preciso através dessa corretora, por isso que eu sempre indico ela. E os prós dela, né, é que literalmente tem tudo que você precisa e eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar, tá? O home broker dela é excelente. Tá, não, é muito bom, tá? Ele é bom. Eu não vou dizer excelente porque, em termos de usabilidade, deixa bastante a desejar. Tem algumas coisas que poderia melhorar bastante, mas de todos os outros, é o melhor do que os outros, tá? Ainda tem muito para melhorar, mas ainda é melhor do que os outros. E contras, tá? Você tem que ter obrigatoriamente uma assessoria de investimento. Isso quando você vai abrir a conta, eles já te colocam em alguma assessoria de investimento, então você vai ter um assessor. Só que tem alguns assessores que eles vão te garantir que você. E literalmente para você poder operar de forma sadia, né, com seu dinheiro nessa empresa, né, no BTG Pactual, você vai precisar de um corretor que tenha taxas vantajosas para você. Eu, por exemplo, pago 99 centavos por ação executada, né, por operação executada. Então, sempre que eu compro, eu pago 99 centavos. Se eventualmente eu vender, eu pago 99 centavos. E se eu fizer a minha estratégia de dividendos extras, eu também pago 99 centavos por ação executada. E aí que entra o problema, né, do BTG, é que esse assessor de investimento ele vai tentar te oferecer vários produtos que aí entra naquele ponto, né? O que um assessor de investimentos mais quer? A sua própria comissão. Então, talvez você não vai ter o melhor... Você vai ter um conflito de interesse, tá? Então, fique esperto com isso aqui. Opere sempre, sempre que você puder, opere com suas próprias mãos, com seu próprio conhecimento. Então, beleza? Nós finalizamos aqui essa etapa dos primeiros passos. Se você ficar com qualquer dúvida com relação a todos esses passos que estão aqui, é muito simples. É só deixar o seu comentário aqui que eu vou te responder. Inclusive, às vezes faço até um vídeo especial só para o comentário que você deixou aqui. Agora vamos para a parte mais prática, a parte da compra propriamente dita. Então, como nós vamos escolher, né, a ação que nós vamos comprar? Antes de a gente entrar nesse ponto, a gente tem que entender o que é uma ação, tá? Uma ação, ela é a menor parte de uma empresa. Simples assim. Uma ação, ela não é gráfico, ela não é um papel, ela é como se fosse um título de detentor que você é sócio de uma empresa. Então, a menor parte de uma empresa, o menor pedacinho da empresa é uma ação. É isso que uma ação significa. Então, ela é um bem real, tá? Que ela se valoriza ou desvaloriza. Ela é um ativo real que está na economia. E por que que ela valoriza? Por que que essa... Né, eu vou te explicar por que que ela valoriza e também por que que desvaloriza. Vamos primeiro por que que ela valoriza. Ela valoriza ou por fundamentos, né, porque por fundamentos ela está se valorizando, ou por especulação. E o que que é essa parte de fundamentos? Fundamentos são bons resultados, faturamento. Empresas, elas vendem produtos e serviços. Então, no momento que elas vendem produtos e serviços, elas faturam, elas ganham dinheiro em troca disso. Isso precisa ficar bem claro para você. Então, quanto mais ela recebe de dinheiro, mais ela tende a se valorizar ao longo do tempo. Isso é um fundamento. Só que faturamento não é lucro. Faturamento é o dinheiro que essa empresa recebe. Só que, beleza, ela está recebendo dinheiro, só que pensa comigo, para ela receber esse dinheiro, ela tem um custo do que ela tem que produzir, seja de serviço, seja de produto. Então, pensa bem,
você vai ter um custo do produto. Você vai ter o custo do aluguel da fábrica, das máquinas da fábrica, das pessoas que trabalham dentro dessa empresa, da matéria-prima que ela usa para beneficiar, para construir, né, para produzir, para industrializar, e aí ela vai vender. E todo esse custo ele tem que ser tirado desse faturamento. O que sobra depois dessa operação ou é lucro ou é prejuízo. Mas quando a empresa lucra, ela se valoriza, porque ela está tendo um lucro maior. E aí entram também as margens. Margens é o que sobra, né, do faturamento. Então, a margem de lucro, você sabe ali qual a porcentagem do faturamento foi lucro para essa empresa, ficou realmente no caixa da empresa. Então, quanto melhor a margem dessa empresa e quanto mais ela vai aumentando, mais essa empresa se valoriza, porque mostra que ela está cada vez ganhando mais dinheiro e dinheiro real, dinheiro que fica no bolso dos sócios. E aí entra a cereja do bolo, que é a divisão da participação nos lucros. Quando você tem ações, você se torna sócio da empresa. Então você tem direito a receber participação nos lucros. Algumas empresas pagam mais, outras menos. Então, quando elas dividem uma participação nos lucros maior e mais dinheiro entra no seu bolso, mais elas se valorizam por fundamentos, tá? Por fundamentos. Mas existe também a valorização, né? Eu estou aqui só na valorização ainda. Existe a valorização pela especulação. E o que vai ser isso? O hype, tá? A euforia do mercado. Uma ação, ela vira a queridinha do mercado por alguma razão e todo mundo começa a comprar, comprar, comprar. E aí todo mundo começa a dizer que você tem que comprar, você é louco se você não compra essa ação. Ela começa a subir porque tem muita gente comprando. Lei de oferta e demanda. Quanto mais as pessoas estão dispostas a pagar por alguma coisa, mais aquilo se valoriza, certo? A segunda coisa é a indicação de corretoras para comprar. Então, lembra que eu falei que tem assessoria de investimento, tem corretoras, que elas, eventualmente, elas também podem ter ações, e elas estão lá com as ações retidas lá na mão delas, e elas resolvem que elas vão dizer para todos os clientes que vocês precisam comprar, essa ação está muito barata e ela vai se valorizar 20%, 30%, compra agora, compra agora. Então, aqui nós temos também um problema de conflito de interesse, que é muito sério. Tá? Muitas vezes, é claro que as corretoras e os bancos, tá? Não estou fazendo aqui uma demonização disso, elas querem que os clientes ganhem dinheiro, porque senão elas vão perder o cliente. Mas algumas vezes pode acontecer, tá? Então você tem que ficar muito esperto. Eu fico muito esperto com isso, por isso que eu pago o preço de estudar e aprender a fazer isso com as minhas próprias mãos. Eu não quero ficar na mão de ninguém. Se eu acertar, é pela minha conta e risco, se eu errar é pela minha conta e risco, mas não vai ter ninguém me manipulando. Eu vou saber exatamente o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro. Eu tenho o controle do meu dinheiro. Então, aqui na especulação pode ser isso. Outra coisa, cenário econômico otimista. Mudou um governo, mudou alguma coisa no mundo, algum país está crescendo muito e comprando ações, e algum país está crescendo muito e comprando uma matéria-prima, comprando mais petróleo, comprando mais soja, comprando mais minério de ferro. Então, as ações desses setores tendem a crescer e se valorizar muito, porque o cenário econômico está otimista. Aqui, mudanças geopolíticas positivas, né? A troca de um governo em um país que é mais favorável ao país onde a empresa está, coisas assim, né? Tendem a fazer as empresas se valorizarem. Grandes compras por fundos, tá? Fundos de investimento, multimilionários, multibilionários, eles compram muitas ações. Eventualmente, quando eles estão comprando ações, aquela ação que eles estão comprando tende a se valorizar, porque todo o resto da manada, né, todo o resto da sardinhada, eles acabam acompanhando, tentando acompanhar isso, mesmo sem saber muitas vezes por que exatamente que o fundo está comprando, elas entram nisso. E também grandes compras por capital estrangeiro. Tá? Eu não coloquei aqui, tá? Mas vou botar aqui também notícias políticas. Notícias políticas benéficas, tá? O governo sugere um incentivo em algum setor, alguma coisa assim, pode fazer a ação se valorizar por especulação também. Entende? E qual é a diferença da especulação para os fundamentos? Os fundamentos estão 100% no controle da empresa, da ação. Então, se a ação está lucrando, está tendo melhores margens, tem uma gestão muito boa, isso significa que está tudo na mão da empresa. No longo prazo, ela vai tender a crescer cada vez mais. Agora, a especulação, ela vai nos dar muita oportunidade. Por quê? A especulação, ela pode
fazer uma ação se valorizar muito e a gente nota que ela se valorizou demais, ao ponto que não tem fundamento para ela estar se valorizando. Aquela empresa está simplesmente muito sobrevalorizada. Ela está num patamar de valor que não faz o menor sentido pelos fundamentos que ela esteja lá. Então, nesse caso, uma probabilidade muito grande da cotação, né, do valor da ação cair. Então, ou a gente não quer comprar nesse momento, ou a gente quer fazer uma operação apostando contra essa empresa. Daí é algo que é um pouco mais sofisticado, tá? Nesse momento, não vale a pena você pensar nesse aspecto. Mas, beleza, eu te falei por que uma ação valoriza. Mas por que ela desvaloriza? Bom, ela desvaloriza também por fundamentos e também por especulação. Por fundamentos, vamos lá. Lembra que lá a gente tinha um resultado melhor, né? Quando ela se valorizava, bons resultados de faturamento e tal. Aqui vai ser sempre o contrário. Vai ser sempre o seguinte: você vai ter um baixo resultado, baixo faturamento, a empresa tem ganhado menos dinheiro com relação ao histórico dela, ao momento anterior. Então você vai ver que ela está indo numa descendente. Então, um momento de preocupação. A ação vai começar a se desvalorizar. O mercado vai começar a bater nessa empresa. Questão dos fundamentos, tá? O lucro diminuindo também, ou prejuízo. Então a ação, ela estava legal, estava dando um resultado, um lucrinho ali, né? Estava conseguindo fazer a economia interna dela girar, mas agora está tendo prejuízo. Bom, isso vai fazer com que a ação caia. Não tem para onde ela ir se ela está dando prejuízo. O mercado vai ficar pessimista com relação a essa empresa e com razão. A empresa que dá prejuízo, fuja. Margens diminuindo. A empresa está dando lucro, mas ano após ano essa empresa está diminuindo a margem. A margem de lucro dela era de 50%, está em 40%, esse ano foi para 30% e está diminuindo. Olha, perigo, né? Perigo à vista. Então, vai diminuir um pouco o valor da empresa também. E menores participações nos lucros. A empresa te pagava, sei lá, R$ 3 por ação, R$ 2 por ação, e agora está começando a pagar 50 centavos por ação, 20 centavos por ação, e não tem nada que indique o porquê que ela está fazendo isso. Às vezes a ação diminui um pouco a participação nos lucros, porque ela quer investir mais. Então o que ela vai fazer? Ela vai dizer para os acionistas, tá? Isso tudo é muito transparente. Ela vai fazer uma reunião com os acionistas, que no caso somos nós que compramos as ações delas, e vai dizer o seguinte: olha, nos próximos 2 anos, nós vamos fazer grandes investimentos em melhoria, em expansão, e nós vamos deixar de pagar R$ 2 por ação e vamos pagar R$ 1,50, e esses outros 50 centavos a gente vai botar isso no mercado para comprar mais maquinários, comprar uma nova fábrica, comprar um novo terreno que vai montar uma fábrica gigantesca, mas depois desses 2 anos a gente vai conseguir saltar de R$ 2 por ação para R$ 3 por ação. Então você vai ganhar muito mais no longo prazo. Beleza, show de bola. Mas se não é esse o caso, se ela está tendo dificuldades financeiras, aí provavelmente os fundamentos vão desvalorizar o valor da empresa. E aí você vai ver lá a cotação dela diminuindo. Certo? Com relação à especulação, é o contrário também. Ao invés do mercado otimista, é o mercado pessimista. Olha, esse setor vai ir mal, esse setor está com dificuldades, deu uma seca e pode dar uma piora na produção de grãos, né, de soja, de milho, trigo, etc. O preço do petróleo diminuiu, várias coisas, né? A taxa de juros aumentou, então tem tudo isso que pode fazer com que o pessimismo do mercado derrube o valor da ação. Mas, de novo, tá? Se os fundamentos da ação estão bons, a gente tem que sempre levar isso em consideração. Se o mercado está pessimista, mas a ação está lucrando, né? Aqui é o contrário, né? Essa especulação ela tem que ser batida de frente com os fundamentos que fariam a empresa valorizar. Se os fundamentos que fariam a empresa valorizar estão todos presentes, lucro, melhores margens, divide maiores participações nos lucros, e por alguma especulação está derrubando, gente, isso aqui é desconto, é ação com desconto. A gente vai comprar assim, ó, vai entrar de balaio, entende? Agora aqui, ó, indicação de corretoras para venda. Mesma coisa, tá? Pode haver um conflito de interesse aqui. É sempre bom entender por que eles estão indicando uma venda. Talvez eles estão apostando justamente que a ação vai cair e querem que você venda para fazer, né, para forçar esse papel cair. Então, muito cuidado nesse cenário. Cenários econômicos pessimistas, tá? Guerras, conflitos mundiais e tal podem, né? Aqui entra também mudanças geopolíticas negativas. China está diminuindo as importações, Estados Unidos vai mal, Europa vai mal, tudo isso vai impactar.
grandes vendas por fundos também, né? Que é o contrário. Os fundos que antes estavam comprando começam a vender, dá uma pressão vendedora, o valor da ação vai cair pela oferta e demanda. Mesma coisa aqui, grandes vendas por capital estrangeiro. Pessoal de fora começa a tirar dólares do Brasil, realizando seus lucros, né? As ações tendem a cair. Isso aqui é super normal, tá? Acontece todos os dias, por isso que isso aqui é o mais importante. Fundamento é mais importante do que especulação, se você quer ganhar dinheiro na bolsa. Então, dito isso, tá? Se ficou qualquer dúvida, lembra de deixar seu comentário aqui que eu respondo. Mas nós chegamos aqui até esse ponto, né? Sabemos agora o que é uma ação, como é que ela funciona. E aí, vamos para a prática das ações em si, de como comprar, né, elas, como escolher elas. Então, ações, elas têm códigos, certo? Por exemplo, Petrobras, todo mundo sabe que tem ações. Mas quais são as ações da Petrobras? Petro 3 e Petro 4. São essas siglas aqui, certo? Nessas siglas, o que significam? A Petro 3 são ações ordinárias. São ações que dão direito a voto. Tá? Você consegue ir comprando o controle da empresa enquanto você vai comprando as ações com o final 3. E as ações com o final 4 são preferenciais. Por que elas são preferenciais? Elas não dão direito a voto, mas elas geralmente têm alguns benefícios, como ganhar um pouco mais de participação nos lucros, coisas assim, né? Através de dividendos, juros sobre capital próprio, etc. Mas, hoje em dia, eu tenho notado que muitas ações não estão mais dando essa vantagem. Então, muito cuidado na hora de comprar as ações aqui. Tem algumas outras diferenças, tá? Mas eu tenho vídeos explicando todas essas diferenças aqui entre ações preferenciais e ordinárias. Vai ficar muito grande esse vídeo aqui se eu tentar abordar tudo aqui, tá? Então, já segue aí o canal se você quer saber mais informações sobre isso. Agora eu vou pegar outro exemplo aqui, Klabin. Klabin é uma ação do ramo de celulose, tá? Ela tem hortos florestais e ela beneficia a celulose criando papel e derivados de celulose em geral. Então, ela também tem a 3 e a 4, que são ordinárias e preferenciais, mas ela tem uma sigla 11, né, KLBN 11, né, com esse numeral aqui. E sempre que você encontrar o 11, significa que é um grupo de ações. Esse grupo de ações nada mais é do que agrupar aqui ações preferenciais e ordinárias. Então, nesse caso da Klabin, é uma ação ordinária e 4 preferenciais. Por que eles fazem isso? Fazem isso para que as ações tenham mais volume de negociação. Então, é uma forma que eles têm aqui de fazer com que a ação ela tenha. Como ela vai ter mais volume de negociação, ela vai ter mais opções, né, no mercado. Você pode, inclusive, utilizar um mecanismo para conseguir dividendos sintéticos aqui nessas ações. Né, a maioria delas são essas ações com o final 11 aqui. Mas eu também tenho vídeos explicando isso aqui, não vou entrar nesses detalhes. Mas para você comprar a ação em si, você vai precisar pesquisar provavelmente pelo código e entender qual delas você está comprando. E aí, como comprar de fato, tá? Você vai entrar na sua corretora e procurar por um desses códigos aqui da ação que você quer comprar, muito simples, e aí você vai colocar ou uma ordem, né, de compra a mercado, que aí é baseado no preço atual que essa ação está sendo negociada. Então, se você coloca ali e ela sobe, você vai pagar mais, se ela desce, você vai pagar um pouco menos. E isso é tudo automático, né, pelo preço atual. Mas também você pode colocar uma ordem limitada. Essa ordem limitada, ela é o preço que você estipula. Você vai colocar uma ordem da seguinte maneira. Se a ação está sendo negociada por R$10, mas você não quer pagar R$10 e nem quer pagar 10 e 1, 10 e 2, né, se ela eventualmente subir, você vai colocar uma ordem de 9,98, por exemplo. E você só vai ser, né, essa sua ordem só vai ser executada se ela chegar exatamente nesse valor. Se ela não chegar nesse valor, né, se ela aumentar e tudo mais, você não vai comprar. Então você não corre o risco de comprar por um valor a mais do que você está querendo. Esse é o benefício da ordem limitada. E aqui eu estou falando em comprar, tá? Porque o vídeo é sobre compra de ações. Mas para venda vai funcionar exatamente igual. Aí aqui eu tenho um conhecimento, tá? De mão de alface, né, que eu gosto de falar que é alguém que não consegue segurar ações, que são ordens start e stop. Isso aqui vai ser literalmente algo mais... Eu não digo nem avançado, tá? Ele é mais sofisticado, mas eu não considero algo avançado porque é literalmente para quem não tem estômago para investir no mercado de ações. Se você vai ter que ficar ali pensando, se a ação cair, eu vou deixar uma ordem para que venda de uma vez ela, porque daí eu vou perder dinheiro e tal. Gente, se você
tá preocupado com cotação de ação, tá? Se ela cai, sobe, etc. Provavelmente você não está fazendo a coisa certa no mercado de ações. Deixa o seu dinheiro na renda fixa, tá? Talvez ações não seja para você. Ações a gente compra para ganhar participação nos lucros, tá? E a valorização das ações, ela vai acontecer com o tempo, conforme a ação vai dando melhores resultados com o tempo, depois de vários meses, depois às vezes de 1 ano, 2, 3 anos, a sua ação vai se valorizar muito e você vai ganhar cada vez mais participação nos lucros. Então você vai ganhar, você vai ter uma rentabilidade muito maior do que você teria na renda fixa, do que você teria em fundos imobiliários, em qualquer outro, praticamente qualquer outro investimento. Se você fizer opções, então, que é uma estratégia de dividendo sintético, dividendo em dobro que eu ensino, você vai ganhar muito mais do que o mercado poderia te oferecer. Só que você não pode ficar olhando para o curto prazo para comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Isso é fazer trade, né? Day trade. Provavelmente você vai perder o seu dinheiro. Então estuda antes, né? Pague o preço do estudo, de entender o que você está fazendo, e aí depois você vai fazer, certo? Senão você vai perder dinheiro. Você vai literalmente achar que, nossa, isso aqui é muito difícil, não é para mim. Vai tentar 1, 2 meses ali, vai perder dinheiro e vai desistir, vai deixar uma puta oportunidade da tua vida por causa de falta de conhecimento. Então aqui, ó, mão de alface, honestamente, não vale a pena. E aí nós temos validades, tá? As validades das nossas ordens, elas podem ser diárias, ou seja, eu estou querendo comprar hoje. Se eu não comprar hoje, eu quero que a corretora não faça mais nada, aquela operação que eu queria, tchau, não vai mais acontecer. Então hoje, né, eu vou iniciar no momento que eu coloco ela, até as 18 horas ou até a hora da finalização ali do expediente, ela vai estar válida. Depois disso, não está mais válida. Aí depois eu tenho até cancelar. Até cancelar significa o seguinte: eu quero comprar por esse preço. Quando chegar nesse preço, eu quero que você compre. Corretora, vai lá e compra para mim, tá? Não deixa passar essa oportunidade. E ela vai ficar lá até cancelar. Quando que a gente usa esse tipo de operação? Quando a gente quer comprar por muito menos do que uma ação tá. Então ela está valendo 10, mas a gente quer comprar 9,50. Então pode demorar vários e vários dias, pode demorar até um mês ou mais até para ela chegar a 9,50, mas a gente só compra por 9,50. Então fica lá até cancelar. Na hora que eu cancelar ela, eu obviamente cancelei a operação. Se eu não cancelar, ela vai ficar válida até essa ação chegar a 9,50 e a corretora executar a minha ordem. Aí depois nós temos até uma data específica. Vamos dizer que eu quero chegar aqui até o fim do mês. Se essa ação chegar até o fim do mês a 9,50, eu quero comprar ela. Beleza? Mas até o final do mês ela não chegou. O que a corretora vai fazer? No outro dia ela vai cancelar a sua ordem, né? Ela não vai estar mais válida e nada vai acontecer. Ah, no outro dia daí a ação chegou a 9,50 e eu não comprei. Bom, então deixa até cancelar e não até uma data específica. E depois nós temos também a tudo ou nada. A tudo ou nada é muito simples. Eu não quero comprar a mercado, tá? Eu não quero comprar ela aqui no preço atual a mercado, mas eu quero fazer um teste ali se a minha operação vai ser executada. Então, por exemplo, eu vou colocar ali alguns centavinhos a menos e eu vou colocar essa ordem ali, vou ver se tem alguém com uma ordem parecida e na hora que eu colocar, a corretora vai mandar, né, via sistema para todo mundo que tem ordens inseridas ali. E se essa ordem executar, beleza, ela pegou. Se ela não executar imediatamente, cancela ela na hora. Então essa é a validade de tudo ou nada. Com isso aqui, você já tem tudo que precisa para comprar a sua primeira ação. Beleza? E aí agora, vamos para a cereja do bolo. Como não perder dinheiro? Você não vai perder dinheiro se você investir com base em fundamentos e não especulação. Então, as principais coisas que você precisa saber para não perder dinheiro. Ação não é gráfico. Ação é uma empresa. Ação é contabilidade. É fluxo de caixa. É saber avaliar um negócio. Literalmente, quem já tem empresa, quem é empresário, não investir em ações chega a ser bizarro. Porque a pessoa sabe contabilidade, sabe fluxo de caixa, sabe como uma empresa lucra ou não lucra, ou tem prejuízo. Então, não investir em ações cara, desculpa, é burrice, tá? Você tem todo o conhecimento necessário para investir em ações com base em fundamentos. Você está comprando empresas. E day trade, né? Especulação e tal, gráficos, etc. Para mim, tá? Para mim, cassino. Já tentei fazer day trade? Claro, óbvio. Eu tento fazer tudo. Eu tenho que testar as coisas. Se eu não testar e ficar falando alguma coisa, não vai ser com a minha experiência. Então, assim, ó, eu já tentei day trade
Eu fiz, né, pessoalmente um robô, né, programei um robô para fazer a day trade para mim, com base em todo o meu conhecimento que eu tenho de tecnologia, e eu fiz tudo o que estavam dizendo para fazer que funcionava e literalmente não funcionou. Ganhei dinheiro num dia, ganhei dinheiro 2 dias, aí depois eu perdi dinheiro num dia e o que eu perdi comeu toda a margem que eu tinha ganho. Fiz isso ao longo de 3 meses, se eu não me engano, e testando muitas estratégias. E literalmente não, eu mais perdi dinheiro do que ganhei. Ao contrário, investindo em fundamentos, eu nunca perdi R$ 1 na bolsa de valores, investindo só com base em fundamentos. E eu consigo ganhar muito bem. Eu tenho uma rentabilidade de quase 30% ao ano com a bolsa de valores. Isso para mim é um valor incrível, tá? Eu sei que pessoas que querem lucros gigantescos, exponenciais, eles vão falar assim, nossa, mas 30% é ridículo. Eu quero colocar R$ 100 e voltar a 300, R$ 500. Quero ter lucro de 500% em 2, 3 dias. Então, boa sorte, tá? Eu consigo uma rentabilidade, para mim tá ótima, ali entre 26, 28%, 30% às vezes, e ao ano, né, obviamente, não por mês. Se eu conseguisse isso por mês, zerava a banca. Mas, para mim, tá ótimo e tá dentro do que eu considero muito válido. De repente, em algum ano eu consigo até mais do que isso, e mesmo que eu conseguir menos do que isso, eu vou conseguir com certeza mais do que a renda fixa e coisas, né, desse tipo. Então, para mim tá ótimo. Se você não é emocionado, né, segue aí o que eu falo que você talvez consiga essas rentabilidades também. Então, assim, ó, não seja eufórico, né? Não fique eufórico. Se uma ação sobe muito sem nenhum fundamento, cuidado. Se você não sabe o que está acontecendo, se você não sabe especular junto, não compra, tá? Não compra. Vai no básico, vai no fundamento. Depois que você estiver fazendo isso aqui por um bom tempo, aí você pode tentar, né, fazer uma estratégia, que aí eu vou te explicar agora, que é acompanhar a emoção, tá? Acompanhar a emoção do mercado. Então, no mercado, existem 3 tipos de pessoas, tá? Os tubarões. Os tubarões são grandes fundos, pessoas que têm muito dinheiro, grandes empresas também que compram e vendem ações, fundos de previdência, coisas assim, né? São grandes fundos, tá? Grandes fundos são os tubarões do mercado. São quem vai especular e para onde eles vão, a sardinhada toda tenta ir atrás, mas no final das contas, o sardinha é quem tenta acompanhar o tubarão e acaba virando comida de tubarão. Por quê? Eles vão te manipular e você simplesmente vai ser a massa de manobra para conseguir que eles consigam fazer o que você o que eles estão querendo, né? Mas existe uma coisa chamada rêmora. Você sabe o que é uma rêmora? A rêmora é esse bicho aqui, ó. Ele é um bicho feio, tá? Um peixe que ele tem essa. Sei lá o que é isso aqui. Se tiver algum biólogo aí olhando o vídeo, pode comentar, tá? Mas a rêmora, ela se gruda. Ela tem uma coisa que ela gruda em cima ela, na verdade, ela gruda embaixo da boca do tubarão. Ela fica mais ou menos desse jeito aqui. E no momento que ela se gruda aqui, o que acontece? O tubarão, ele come, né? Ele se alimenta e o resto ali do tubarão, ele vai para a rêmora. Então, assim, ó, se você usar a estratégia da rêmora, né? Por mais engraçado que possa ser, a estratégia da rêmora, ela é literalmente isso. Você observa o que os fundos estão fazendo e fica ali grudado neles e fica consumindo o resto deles. Infelizmente, até você, né, ter muito dinheiro ao ponto de conseguir que as suas operações possam fazer um movimento de mercado, você literalmente, ou você é sardinha ou você é rêmora. Não tem outro jeito, tá? Então, de preferência, se você não sabe a sofisticação para fazer isso aqui, seja esperto, né? Invista com base em fundamentos. Aí, a outra coisa que eu vou te dizer é foque em dividendos, tá? Empresas que pagam dividendos e que pagam dividendos consistentes, tá? Não adianta pagar muito dividendo em um mês, em 3 meses, em um ano, mas ao longo dos últimos 5 anos não pagou nada, só teve prejuízo e tal, e daqui a pouco ela resolveu pagar um caminhão de dividendo. Por quê? Qual o fundamento disso? Por que ela está fazendo isso? Então, foque em dividendos, tá? Mas lembre-se, se o preço da ação cai, mas você recebe participação nos lucros, você pode segurar essa ação até que ela se valorize. Às vezes uma empresa está num momento ruim ou está uma especulação ruim com base nela, mas se você investe com base em dividendos, ao longo do tempo, essa ação vai crescer. Empresa que lucra e paga dividendos não quebra. Agora, foque em renda passiva. É um complemento do anterior. Tá? A valorização vem para empresas que dão resultado. Empresa que lucra não quebra. É aquilo que eu disse. Então, foca sempre em construir a sua renda passiva, em construir aí. Olha só com renda passiva, tá? Só com renda passiva, dividendos e dividendos sintéticos. Eu faço aqueles resultados que eu te falei.
Se eu ficasse comprando e vendendo, pode ser que eu tivesse um resultado maior? Até pode ser, mas daí eu ia perder minha fonte de lucro. Se eu vendo uma ação, uma empresa minha, eu seco a minha fonte de lucro. Eu vou ter que gastar esse dinheiro com alguma coisa. Ou eu vou literalmente torrar o dinheiro e aí eu não vou receber mais nada, ou eu vou ter que comprar alguma outra ação, alguma outra coisa. Então, muito cuidado ao ficar tentando rebalancear a carteira, ficar fazendo essas coisas de sofisticação que os gurus te falam aí, tá? Muitas vezes você não vai precisar fazer isso. Quanto mais uma empresa cresce, se ela está crescendo, é sinal que o lucro dela está crescendo também e ela vai te pagar cada vez mais. Então, às vezes, você literalmente não precisa vender empresas para lucrar cada vez mais. Você vai lucrar cada vez mais e vai ter ela ali na sua carteira. Mais uma coisa, tá? Compre ações abaixo do preço justo. Tá? Tem um vídeo aqui no canal só ensinando isso, só ensinando como você calcula o preço justo. Se você comprar abaixo do preço justo, significa que em algum momento do mercado, o mercado vai buscar esse preço justo pela ação. E aí, a dica matadora, né, final que fica aqui é o seguinte: se inscreve aqui no canal e me segue no Insta para mais dicas como essas. E eu vou deixar aqui, tá, o vídeo que eu tô falando onde eu ensino a calcular o preço justo para você continuar nessa sua jornada em busca da sua, né, de você ganhar mais dinheiro aí utilizando a bolsa de valores, que é uma forma sim muito fácil, na verdade, de investir, mas você tem que aprender, tem que pagar o preço por isso. Beleza? Eu te espero no próximo vídeo, espero que você se inscreva aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de hypar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Até a próxima então. Obrigadão por estar comigo até aqui. Tchau, tchau.